Olá, amados amigos e irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós temos andado um pouco ausentes aqui, com os nossos vídeos de meditação e reflexão da palavra do Senhor, mas estamos de volta. Vivemos dias muito desafiadores, esses últimos dias. Vocês têm acompanhado, a minha gestação de alto risco. Depois veio o bebê, tivemos que ter todo cuidado com o bebê, de exames, de viagens, de tantas coisas. E aí agora estamos aqui no corre-corre, com a minha mãe também, que está enferma, e o meu trabalho, enfim. São tantas questões que a gente acaba se ausentando um pouco desta atividade, não de outras atividades, mas de pausar, parar um momento e gravar um vídeo para que a gente possa refletir juntos. Mas Deus é aquele que marca encontro e nós estamos aqui, Hoje é um dia que tudo aqui se acalmou, o bebê está dormindo, então o filho na escola, o marido saiu, então hoje é o dia da gente fazer, este momento de vídeo, certo? E nós vamos meditar um pouco num texto que eu tenho lido bastante, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 16, mais precisamente do 16 ao 18. É bem pequenininho, fala sobre a adesão, a vocação e a adesão dos apóstolos ao ministério de Jesus, que diz assim, ó: E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Eu acho muito lindo esse texto e muito interessante, porque se trata da vocação de pessoas normais a uma atividade celestial e espiritual maravilhosa, sobrenatural, chamados pelo próprio Cristo, É algo de fato muito desafiador, muito misterioso, muito gracioso, muito é tão muito que a gente fica assim, meu Deus, quem sou eu diante de um chamado desse? Quem sou eu para que o Senhor me escolha? Não é verdade? E é tão lindo saber que Jesus, ele olha para nós, ele olhou para estes homens naturais, humanos, carnais, trabalhadores, ocupados, e disse assim: vem que eu faço tal coisa na tua vida. E imediatamente eles largaram o seu trabalho, o seu serviço naquele momento que estavam fazendo, não é? Eles largaram aquela tarefa que para eles era importante, e o seguiram. E assim, o que mais me chama atenção, me faz querer nesse dia compartilhar isso com você, esse texto com você, é o seguinte: hoje não temos visto muitas pessoas largarem as suas coisas e seguir a Jesus. A gente fala muito de missões, a gente fala muito de evangelismo, a gente fala muito do ID, a gente tem visto umas grandes manifestações nas igrejas acerca de missões, de evangelismo, de projetos evangelísticos, de ID, de fazer, com bandeiras, com danças, com tantas coisas, Mas aí a gente na prática tem feito e tem visto muitas poucas pessoas, sabe, exercendo esse chamado, esta vocação de ir, de pescar, de serem pescadores de homens. É claro que Jesus ele usou essa linguagem, vem que eu os farei pescadores de homens, porque eles estavam ali pescando. E a atividade deles, a profissão desses homens era pescar. Eles eram pescadores, eles pescavam peixes, para si, certamente para um comércio. Acredito eu que eles viviam disso. Então, não só viviam em questão de se alimentarem, mas em questão de também comercializarem. Então, eles eram pescadores. E Jesus ele usa a linguagem que eles entendem imediatamente, sabe? E ainda que eles não entendessem, como assim pescar homens, mas aquela voz, aquele chamado, sabe? Aquele momento, aquele homem que chegou ali e disse: Ei, vinde após mim e eu os farei pescadores de homem.
Não tem como nenhum de nós recusar, sabe? Rejeitar, não ir, não seguir. O próprio Cristo escolheu, chamou e eles o seguiram. E muitas das vezes a gente não tem visto hoje, nos dias de hoje, isso não tem acontecido. Jesus, ele tem chamado através da sua palavra, sabe? Existem muitos homens de Deus e mulheres de Deus que pregam a palavra do Senhor e confirma, sabe? Através da palavra de Deus, nos cultos, nas ruas, nas rádios, nas televisões, de que Jesus, ele ainda escolhe, ele ainda chama, ele ainda quer um exército de pescadores de homens. Ele ainda quer que você, em qualquer que seja a sua profissão, resgate vidas. É isso que Jesus quer para as nossas vidas hoje. A linguagem de pescadores de homem foi para Simão e André, mas a linguagem de resgatadores de vida, sabe, embaixadores de Deus, é a nossa. Então é essa a linguagem que nós devemos entender hoje. Essa é a linguagem de hoje para nós. Precisamos entender isso. E quando a gente entende isso, a gente larga tudo e segue Jesus. A gente hoje larga tudo e segue Jesus, porque ele disse: vinde após mim, me segue e os farei pescadores de homem. E logo eles largaram suas redes e o seguiram. Sabe por que muitas pessoas não têm pregado o evangelho, não têm exercido esse chamado de Jesus? Porque ainda não seguem a Jesus. Porque está claro na palavra do Senhor que existe uma regra: me segue e eu os farei. Né? Tem traduções que diz: vinde após mim e eu os farei. Então, há uma ordem aí, né, para a gente seguir. Primeiro a gente segue, a gente vai após ele e aí ele fará em nós. Se não está sendo gerado em cada um de nós esse chamado, se não está sendo gerado o sentimento de exercer o chamado de Jesus, é porque não estamos no caminho, não estamos seguindo a Jesus, não estamos indo após ele. Porque existe uma sequência das ações. Vinde após mim, segue-me e os farei resgatadores de vidas. E os farei pregar o evangelho a toda criatura com ousadia, com coragem, com amor. E os farei missionários e missionárias da mesma missão a qual eu exerci. Porque para isso vim, ele diz mais à frente, no versículo 38. Ele diz mais à frente, ó. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Jesus veio para esta missão. Jesus aqui estava no início do seu ministério, pregando o reino de Deus. Ele veio para esta missão, pregar o reino de Deus, sabe? E, através da sua morte, resgatar todos aqueles que nele creem. E nós temos esta mesma missão. Viver uma vida para a glória de Deus, pregar o evangelho a toda criatura, pregar o reino de Deus a tempo e fora de tempo, e assim resgatar vidas para o Senhor, reconciliar vidas com o Senhor, para a salvação de todos aqueles que creem no evangelho. Porque a gente não vai estar pregando a nós mesmos, vamos estar pregando Jesus Cristo, a palavra viva e salvadora, eficaz, que nos sustenta. É esta palavra que estamos pregando, que precisamos pregar, que precisamos atentar para esse chamado. Então, se não está acontecendo a atividade missionária de resgatar vidas para o Senhor, é porque não estamos no caminho, não estamos seguindo a Jesus. Como foi dito, há uma sequência das ações. Vinde após mim, e eu os farei que sejas pescadores de homens. Então você no seu trabalho, você na sua escola, você na sua vizinhança, você na sua igreja, você onde quer que esteja, se estiver seguindo a Jesus,
certamente estará exercendo a função na qual Jesus te chamou. Resgatar vidas para o seu reino. Resgatar, pescar homens para o seu reino. Sabe como? Pregando, falando do amor de Deus, falando dessa palavra maravilhosa e transformadora. Então é isso que eu quero nesta tarde, que a gente possa assim guardar em nossos corações, sabe? Vamos seguir a Jesus, vamos fazer a vontade de Jesus, vamos estar em conciliação com a sua vontade, com esta vocação que está dentro de cada um de nós e precisa ser abraçada por nós, sabe? Para que a gente possa ser sensível a tudo que Deus quer da gente. Amém? Vamos lá, vamos falar do amor de Deus, porque o mundo está carente demais de Deus. E existem pessoas a qual Jesus chamou pessoalmente. E essas pessoas estão aí, assistindo a esse vídeo. E essas pessoas somos todos nós, o qual os conhecemos e seguimos a sua palavra. Amém? Que Deus assim possa nos abençoar nesse dia e todos os dias, em nome de Jesus.